Hello guys, bem-vindos a mais uma aula aqui no canal e hoje você vai aprender a como usar o Present Perfect em inglês. Eu sou a Priscila e nesse aulão eu tenho certeza que você vai aprender a sair daqui usando o Present Perfect no seu dia a dia, na sua conversação em inglês. Esse Present Perfect não é difícil, ele apenas exige um pouco mais de dedicação e prática, até porque no nosso idioma, na língua portuguesa, especificamente no Brasil, esse tempo verbal nós não usamos mais, já está fora de uso aí. Então, por isso que fica um pouco, aparentemente, né? Fica um pouco complicado. Mas nessa aula eu tenho certeza que você vai aprender a usar esse tempo verbal em inglês. Tem várias formas de usar esse tempo verbal e hoje eu vou apresentar cada uma delas para você usar na sua conversação no dia a dia. Então, bora para o vídeo de hoje? Vamos iniciar aprendendo a estrutura do Present Perfect. Então, aqui eu separei com cores, né? Então, você vai iniciar a sua frase com sujeito, mais o verbo auxiliar. O verbo auxiliar do tempo Present Perfect é o have e o has. Lembrando que o has é usado para a terceira pessoa, com os pronomes he, ele, she, ela, it, para coisas, né? Tudo aquilo que não é pessoa. E o verbo conjugado no particípio. Então, aqui eu quero chamar a atenção de você. Então, nesse verbo no particípio, você vai ter que usar a terceira coluna. Então, no inglês, nós temos 3 formas de conjugar os verbos, que é a primeira coluna, o present, né, o presente, na segunda coluna, o passado, e a terceira coluna é o que nós vamos usar, o particípio. Então, você tem que praticar aí a conjugação, né, dos verbos no particípio para você conseguir formar as suas frases nesse tempo verbal. Então, aqui nós temos 2 verbos conjugados. O primeiro, no presente, help, help. Ajudar. No passado, helped, helped. Ajudou. E o particípio, helped, helped. Ajudado. Então, alguns verbos, né, principalmente os verbos regulares, vão ser parecidos com o passado. Então, o passado e o particípio, geralmente, muitos verbos são iguais, mas muitas vezes são diferentes, como você pode ver o segundo verbo, o verbo ir, go, go. Ir, passado, went, fui, e particípio, gone, gone, ido, certo? Agora, eu vou colocar aqui 2 frases com as cores para ajudar você a entender melhor essa estrutura. You have helped me a lot recently. You have helped me a lot recently. Você me ajudou muito recentemente. Então, percebe como eu traduzi a frase? Eu traduzi no passado. Geralmente, a gente traduz o present perfect no português no passado, mas se eu colocasse ao pé da letra eu ia dizer assim: você tem me ajudado muito recentemente, mas geralmente nós não usamos dessa forma. Geralmente nós falamos da primeira forma: você me ajudou muito ultimamente. Veja outra frase aqui: she has gone to the gym lately. She has gone to the gym lately. Ela está indo na academia ultimamente. Então, veja que eu também não traduzi ao pé da letra. Ela tem ido na academia ultimamente. Então, por isso que no início eu falei que está um pouco fora de uso e acaba nos confundindo. Então, aqui, essa é a estrutura do Present Perfect para você aprender a formar as frases. Agora vamos entender quando usar o Present Perfect e quando usar o Past Simple. É onde que muitos estudantes acabam confundindo aqui, porque muitas vezes na tradução do Present Perfect nós acabamos
traduzindo no passado, como no caso da primeira frase que nós vimos anteriormente. Então aqui nós temos a definição do present perfect. Quando usar o present perfect em geral, tem várias formas. Aqui é a primeira, para você entender esse tempo. Então, o present perfect é usado para descrever uma ação que começou no passado e ainda está em andamento ou que teve um impacto no presente. Então, memorize essa parte aqui, ó. Começou no passado e ainda está em andamento, ou seja, né, tem um impacto aqui no presente, no hoje. Então, aqui nós temos o present perfect e um lado o passado simples. Então, veja aqui que o present perfect está com a caixinha unfinished, né, e não está terminado. Por quê? Porque quando olha a descrição aí, né? A ação começou no passado e ainda está em andamento. Já veja a caixinha azul do passado simples. Ela está finished. Ela está terminada. Por quê? Porque nós usamos o passado para descrever ações que aconteceu, né, no passado que já terminaram, tá? Então veja aqui a primeira frase. I have worked a lot this week. I have worked a lot this week. Traduzindo, eu trabalhei muito essa semana. Veja aqui que this week, essa semana, se eu estou usando present perfect, é sinal que a semana não está terminada. Então, por exemplo, vamos pôr um contexto aqui. Começou a trabalhar, a pessoa começou a trabalhar segunda-feira, no início da semana, e hoje é quarta-feira. Então, a semana não terminou. Então, começou a pessoa a trabalhar lá na segunda e hoje, quarta-feira, ela solta essa frase. I have worked a lot this week. Eu trabalhei muito essa semana. Então, aqui que está mostrando que a ação começou lá no passado, vamos pôr um contexto, lá na segunda-feira e hoje é quarta-feira, então está em andamento e está tendo um impacto aqui no presente, né? Quarta-feira e ainda a semana não terminou, então por isso o present perfect. Veja agora a mesma frase no passado. I worked a lot last week. I worked a lot last week. Eu trabalhei muito semana passada. Semana passada acabou. Essa ação já terminou. A semana passada não tem impacto no presente. Então, eu quero dizer aqui que a semana já terminou. Aqui no passado simples, eu estou especificando quando essa ação terminou. Semana passada. Já no present perfect, eu vou citar um momento que não está terminado. No caso aqui, a semana, né? This week, essa semana que não terminou. Veja outro exemplo. I have lived in Italy for 6 years. I have lived in Italy for 6 years. Eu moro na Itália por 6 anos. Se eu estou usando present perfect aqui, é porque há 6 anos atrás eu me mudei para a Itália e ainda hoje, no presente, eu moro. Então, agora, no momento, no exato momento, no presente, essa ação tem um impacto aqui, entendeu? Eu ainda continuo morando na Itália. Veja no passado simples. I lived in Italy 6 years ago. I lived in Italy 6 years ago. Eu morei na Itália 6 anos atrás. Então, 6 anos atrás. Então, eu especifiquei 6 anos atrás. Não moro mais. Por isso que eu disse, memorize essa definição. Começou no passado e ainda está em andamento. Então, assim, vamos usar o present perfect. Descrever ações que ocorreram e foram concluídas em um momento específico no passado, usar o passado simples. Essa é a diferença de quando usar o present perfect e quando usar o passado simples.
Agora vamos ver algumas formas de usar o present perfect no dia a dia. Então, a primeira aqui nós vamos usar em ações que começaram no passado e se prolongam até o presente. É aquilo que acabamos de aprender, mas aqui eu quero reforçar mais, ok? Então, nós temos aqui, ó. He's been here since 8 o'clock. He's been here since 8 o'clock. Ao lado tem a mesma frase, né? He has been here since 8 o'clock. Aqui eu quero chamar a atenção, né? Que aqui esse S da primeira frase é a abreviação do has, né? Então, você vai ver muito aí no dia a dia essa forma abreviada, ok? Então, aqui é só para mostrar essas formas abreviadas de usar em frases afirmativas. Então, aqui está dizendo, né? Ele está esperando aqui desde as 8 horas. Então, a pessoa chegou lá cedo, né? Então, ó, presta atenção. A ação começou no passado, lá antes das 8, e chegou 8 horas, a pessoa tá lá esperando ainda. Então, a ação começou no passado e se prolonga até o presente, né? Então, he's been here since 8 o'clock. Ele está esperando desde as 8 horas. Outro exemplo, I've. Esse VE é a abreviação do have. Have, ok? Então, eu coloquei as duas frases aqui para você entender as duas formas de usar. Lembrando que no inglês, sempre a forma abreviada é a mais usada no dia a dia. I've lived in Spain for 10 years. I've lived in Spain for 10 years. Eu moro na Espanha por 10 anos. Então, aqui eu usei o present perfect porque eu quero expressar que há 10 anos atrás eu me mudei para a Espanha, mas ainda continuo morando na Espanha. Eu vou continuar explicando as outras formas de quando usar o present perfect, mas no final da aula eu vou deixar várias frases para você praticar. Quanto mais contato você fizer com esse tempo verbal, mais você vai compreender o uso deles, ok? Então, a próxima forma é quando vamos falar de ações que nunca aconteceram. E é comum você usar a palavra never, né? Eu nunca, por exemplo. Veja os exemplos. I've never seen this movie. I've never seen this movie. Eu nunca vi esse filme. Então, toda vez que você quer falar assim, eu nunca fiz tal coisa, eu nunca ouvi isso, eu nunca vi aquilo, eu nunca comi isso, você vai usar o present perfect. Outro exemplo, he's never been in a relationship before. He's never been in a relationship before. Ele nunca esteve em um relacionamento antes. Outra forma de usar o present perfect são ações repetidas entre um período não específico entre passado e presente. Então, veja, you have seen that film 5 times. You have seen that film 5 times. Aqui pode traduzir, gente, em duas formas. Você já viu esse filme 5 vezes. Você viu esse filme 5 vezes, tá? Então, essas duas traduções aqui está certo, mas temos que entender que estamos expressando algo que nós já fizemos repetidas vezes. Então, eu já vi esse filme 5 vezes. Outro exemplo, he has played soccer every Saturday for years. He has played soccer every Saturday for years. Ele joga futebol todo sábado por anos. Então, aqui os dois exemplos tá expressando, né, uma repetição, né, uma ação repetida constantemente. Outra forma de usar o present perfect é quando se faz referência a um período de tempo inconcluso. Veja, we haven't seen her today. We haven't seen her today. Eu não a vi hoje, né? Eu não vi ela hoje, né? Muitas pessoas falam dessa forma. Então, aqui, esse today, hoje, é aquilo que nós vimos no início. É usado o present perfect porque está me dizendo que o dia não terminou, né? Tempo inconcluso, né? Então, o dia ainda está em andamento aí, né? Começou no passado e ainda está em andamento.
pode ser que você veja a pessoa no final do dia ainda. Então, por isso, o present perfect. Então, aqui é a forma abreviada do auxiliar do present perfect no negativo, haven't, ok? Outro exemplo, I've worked hard this week. I've worked hard this week. Eu estou trabalhando duro essa semana. Então, aqui eu tá usando o present perfect porque quer expressar que a semana, this week, não está concluída. Outra forma de usar é a estrutura present perfect mais just. É muito usado e usamos para expressar ações que acabou de acontecer. Veja, I've just woken up. I've just woken up. Eu acabei de acordar. Então, toda vez que você vai falar, eu acabei de fazer tal coisa, você vai usar essa estrutura. Present perfect mais just. He's just lost his key. He's just lost his key. Ele acabou de perder a chave. Outra estrutura importante de aprender é o gone to e o been to. Por exemplo, Mike is on holiday. Mike está de férias. He has gone to Italy. He has gone to Italy. Ele foi para a Itália ou ele está na Itália. Então, essa frase significa que Mike está atualmente na Itália ou ainda não voltou da Itália. Agora veja com o been to, né? Então, particípio mais been to. Barbara is back home. Bárbara está de volta em casa. She has been to Italy. She has been to Italy. Ela já voltou da Itália. Então, esse has been to quer dizer que ela já foi e está de volta. Quer dizer que ela esteve na Itália, mas não está mais. Present perfect mais o gone to quer dizer que a pessoa está lá ou a caminho. Já o present perfect e o been to quer dizer que a pessoa já esteve naquele local. Então, essa frase significa que Bárbara visitou a Itália e já voltou para casa. Então, quando você quer expressar que já esteve ou visitou algum lugar sem especificar quando, você vai usar essa estrutura aí. Outra estrutura importante é o particípio mais a palavra ever. Então, é muito comum você ouvir essa pergunta, have you ever alguma coisa? Então, ela é usada em inglês para fazer perguntas sobre experiências de vida de alguém até o momento da vida. Por exemplo, have you ever traveled abroad? Have you ever traveled abroad? Você já viajou para o exterior? Então, eu tô aqui perguntando nesse sentido. Você já teve essa experiência na sua vida de viajar no exterior? Outro exemplo. Have you ever tried surfing? Have you ever tried surfing? Você já surfou? Então, você já teve essa experiência de surfar na sua vida? Então, aqui eu tô dando essa ênfase, né? Você já teve essa experiência na sua vida? Então, você vai ver muito aí essa estrutura também. Lembrando que para fazer perguntas no tempo present perfect, você tem que começar com ou have, dependendo do pronome, ou has. Veja, have you played soccer this week? Have you played soccer this week? Você jogou futebol essa semana? Frases afirmativas, você vai começar com o pronome, e dependendo do pronome, você vai usar o auxiliar, ou have ou has. She has worked hard this year. She has worked hard this year. Ela está trabalhando duro esse ano. Frases negativas, você pode usar o auxiliar desse tempo na forma abreviada e mais usada, que é o haven't ou hasn't, ou have not ou has not. Veja,
I haven't seen Lisa this week. I haven't seen Lisa this week. Eu não tenho visto a Lisa essa semana. Lembrando, pessoal, como eu disse no início do vídeo, o Present Perfect não é um bicho de 7 cabeças. Você precisa se dedicar mais, ter mais contato com esse tempo verbal, com frases, com textos do dia a dia, para você acostumar e aprender a usá-lo na sua conversação do dia a dia. Então, por isso, eu vou deixar aqui algumas frases com tradução para você praticar mais, para você ter mais contato com esse tempo verbal. Então, não deixe de praticar, não assista apenas uma vez essa aula, repita até que essa estrutura fixe aqui, ó, na sua cabecinha, ok? Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa aula. Aprendeu a usar o Present Perfect? Ficou mais claro aí para você? E agora fique com as frases para praticar mais um pouquinho. E não se esqueça do seu like. Maria has just arrived. Have you been to France? I've never ridden a horse. Have you ever read a book that changed your life? I haven't eaten any fruit today. Have you seen my black jeans? It's been raining for 3 hours. The bus is late. We've been waiting for 20 minutes. Laura has been studying medicine for 2 years. We have visited Portugal several times. I haven't been to the movies this week. I've been thinking about what she said.